Um menino pequeno andando por um lugar militar onde corpos estão caindo à esquerda e à direita. Mas esse menino não tem problemas com essa situação porque ele é a causa de tudo isso. Ele está apenas interessado em encontrar uma mulher chamada Ezaka. De repente, ele a encontra sendo mantida sob a mira de uma arma por alguém que não conhecemos muito bem. Ezaka fica surpresa ao ver que o garoto, Yogiri, de alguma forma conseguiu entrar na base onde ela estava presa. A pessoa que a mantinha refém ameaça machucá-la se o Yogiri se aproximar, mas ele apenas olha para ela e então ela cai morta. Ezaka não sabe o que Yogiri fez, mas ele está apenas feliz por tê-la de volta. Mais tarde, Yogiri acorda com uma garota diferente balançando seu pepino. Desculpa, pessoal, quero dizer balançando-o. Ela se apresenta como Danira e Yogiri pergunta o que está errado, falando japonês. Mas ela está surpresa como o Fiukei dormiu durante um grande incidente que aconteceu. Há corpos no chão do ônibus e Danira não sabe o que eles farão. Do lado de fora, eles veem uma cauda se movendo, então Yogiri joga um microfone em uma das coisas que esfaqueou seu colega de classe. Dói um Wyvern lá fora, fazendo-o reagir de forma estranha. Ele avança contra eles e Danira acha que estão condenados porque não podem lutar contra uma fera tão poderosa. Em um movimento desesperado, ela pressiona Ai contra Yogiri, o que faz ele se importar apenas o suficiente para fazer algo. Ele diz algo e o dragão cai morto diante deles. Danira fica confusa e não entende o que acabou de acontecer, então Yogiri tira um videogame para acalmá-la, para que possam conversar. Mas ela fica chateada pensando que não é hora de brincar mais. Ela pergunta se ele não quer sair do ônibus ainda, mas Yogiri não vê pressa, pois eles não têm certeza se é seguro do lado de fora. Danira entende, mas quer que ele leve a situação a sério. Yogiri concorda e pede para ser informado sobre o que aconteceu. Danira explica que estavam em uma excursão escolar, viajando de ônibus como de costume. Mas quando eles passaram por um túnel, acabaram em um prado ensolarado onde estão agora. A princípio foi uma surpresa agradável, embora confusa, quando alguém subiu no ônibus e se apresentou como Sábia Sion. Ela parecia bastante simpática à primeira vista. Mas quando o professor fez a pergunta razoável sobre o que estava acontecendo, ela explodiu a cabeça dele sem qualquer hesitação, decapitando-o. Ela diz a todos que não pretende prejudicar ninguém diretamente, mas se a irritarem, podem se arrepender. Ela tenta fazer uma piada, mas é tão sem graça que acaba matando o motorista de frustração por sua própria falta de humor. Ela explica aos demais alunos que os trouxe aqui para se tornarem sábios. Neste mundo, os sábios governam, mas às vezes precisam repor seus números, por isso foram convocados aqui. Ela levanta as mãos e faz com que a maioria dos alunos comece a brilhar enquanto instala um sistema em seus corpos chamado Canção de Batalha, que vem com uma janela de status. No entanto, Danira não recebeu uma, então ela não tem certeza de como é. Sion explica que eles receberam o que este mundo chama de presentes e precisarão usá-los bem para se tornarem sábios em um futuro próximo. Eles têm apenas um mês para alcançar esse objetivo, caso contrário, eles morrerão. Danira levanta a mão e pergunta o que aconteceu porque ela não recebeu um daqueles presentes, mas Sion apenas diz que há momentos em que as pessoas não estão aptas a receber presentes mágicos. Então que azar, você está sem sorte. Ela está condenada a se tornar nada mais do que gado neste mundo. Com isso fora do caminho, Sion diz a eles que a primeira missão começará em breve, onde um dragão os atacará, então eles devem fazer o melhor para não morrer. A amiga de Danira olha para a tela do menu e vê informações sobre o dragão que atacará em breve. Danira ainda não consegue acreditar que um dragão de verdade vai atacar. Um membro da classe chama a atenção de todos e sugere que trabalhem juntos para completar a missão. Para isso, eles precisam saber quais habilidades têm, então ele pede a todos que revelem seus dons. A classe concorda e anota suas habilidades para formular um plano. No entanto, Danira, que não tem uma habilidade, não pode participar. Ela não era a única sem uma habilidade. Havia 3 outros: Oka, Shinzaki e Shirokuro. Então tem também o Yagi, que conseguiu dormir durante toda a confusão sem ser perturbado. Mas, novamente, não é como se ele já tivesse feito algo além de dormir em primeiro lugar. Depois de um tempo, o resto dos colegas talentosos que estavam compartilhando sua lista de habilidades começa a sair sem dizer uma palavra para aqueles no fundo que não receberam uma. Danira tenta acordar Yogiri para que possam seguir o restante da turma ao sair do ônibus, mas quem liderava a turma dos talentosos os impede. Ele explica que Yogiri não recebeu um dom, e enquanto aqueles que receberam adquiriram habilidades especiais, o restante da turma são apenas pessoas comuns que ainda estão lutando. Shinzaki pede à turma dos talentosos que protejam aqueles que não têm talentos, já que eles têm o poder de fazê-lo. No entanto, o cara que lidera a turma dos talentosos acha que seria um fardo para eles proteger pessoas que são fracas. Então, eles bolaram um plano para abandoná-los e usá-los como isca. Todos na turma concordaram com esse plano, não deixando ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Outra colega usa sua habilidade de lançar charme nos colegas sem dons, tornando-os todos mais atraentes. Infelizmente, eles vão enfrentar o dragão e não será uma experiência agradável para eles. O resto da turma os deixa ao seu destino, e eles não sabem o que fazer em seguida. As coisas pioram quando o dragão chega e começa a atacar.
No entanto, um colega de classe permanece tranquilamente adormecido na parte de trás do ônibus enquanto os outros enfrentam perigo. Yogiri agora percebe a seriedade de sua situação neste mundo desconhecido. Ele se pergunta como vai carregar seu videogame sem nenhuma tomada disponível. Além disso, de acordo com o que aprenderam na turma de superdotados, é provável que haja apenas um dragão na área, então deve ser seguro sair agora que ele está morto. Antes de saírem, Danora pergunta a Yogiri se ele fez algo ao dragão anteriormente, mas ele simplesmente diz que mandou ele morrer, o que ela acha difícil de acreditar. Apesar de suas dúvidas, ele sai do ônibus. Há 3 opções de lugares para onde eles podem ir: uma colina, a cidade ou a floresta. No entanto, provavelmente não é uma boa ideia entrar em uma floresta desconhecida despreparado. Antes que uma decisão possa ser tomada, Danora nota algo voando em sua direção. Yogiri pergunta se é outro dragão, mas desta vez são 3 colegas de classe deles: Higashida, Fukuhara e Hanekawa. Ela está surpresa ao vê-los voando, então Yogiri pergunta se ele deve matá-los apenas por precaução. Danora o impede, insistindo que eles devem ao menos ouvi-los antes de recorrer à violência. Mas Yogiri aponta que deixar os desprovidos para trás para serem mortos não é algo que uma pessoa boa faria. Danora ainda não quer ter que matar ninguém, mas ela reconhece que eles ainda podem ser hostis com eles sem motivo. Os 3 alunos superdotados ficam chocados ao ver que o dragão está morto e Danora ainda está viva. O plano deles era usar seus poderes para transformá-la em um zumbi e fazer coisas terríveis com ela, e eles dizem tudo isso bem na frente da própria Danora. Ela percebe que Yogiri pode ter razão sobre eles não serem boas pessoas, e de repente está muito menos inclinada a não matá-los. Rikada lança uma bola de fogo poderosa o suficiente para derreter o ônibus e esculpir uma montanha até atrás deles, mostrando a diferença de poder entre eles e tentando forçar Danora à submissão. Higashida diz que neste mundo, ele pode fazer o que quiser, e a primeira coisa na lista dele é machucar Danora, junto com os outros 2 caras que estão sonhando com isso há muito tempo. Danora está apavorada com a ideia do que eles fariam com ela, mas Yogiri diz para ela se acalmar enquanto ele os coloca em uma situação para uma discussão civil. Ele então aponta para Higashida e diz para ele morrer. Os outros riem, pensando que Yogiri está apenas sendo estranho, mas para total choque deles, Higashida realmente cai no chão e morre. Eles não entendem o que aconteceu, mas Yogiri explica que ele disse para ele morrer, e ele morreu. Ele então diz a eles para não se moverem, mas o outro se ajoelha para ajudar seu amigo, e como resultado, Yogiri diz a ele para morrer também. Hanekawa agora é o único que resta, e Yogiri reitera que se ele se mover, será morto. Yogiri começa a explicar sua habilidade, mas primeiro, ele instrui Hanekawa a verificar se os outros estão realmente mortos. Hanekawa vai até eles e começa a tentar curá-los com sua habilidade, que lhe permite ajudar qualquer pessoa a se recuperar de ferimentos, não importa quão graves sejam. No entanto, seus poderes não fazem nada aqui, porque as pessoas que ele está tentando curar já estão mortas. Hanekawa começa a dizer que Yogiri foi longe demais com isso, mas Yogiri aponta que foram eles que entraram aqui tentando prejudicar Danora com más intenções. A habilidade de Yogiri é morte instantânea para qualquer alvo. Se ele simplesmente pensar em querer matar alguém, essa pessoa morrerá imediatamente sem exceção. Hanekawa não consegue acreditar no que está ouvindo, já que esse poder é muito desproporcional. No entanto, ele tenta disfarçar e se aproximar para um ataque surpresa. Contudo, Yogiri o impede antes que ele faça algo estúpido, e o informa que também tem a habilidade de determinar se há alguma intenção de matá-lo. Então, quando você combina as 2 habilidades, literalmente qualquer pessoa que tenha a intenção de matar Yogiri pode morrer só porque pensou em machucá-lo. Hanekawa desmorona, percebendo que não há como ele vencer Yogiri. Mas Yogiri pergunta por que ele ficou tão convencido depois de receber seu dom. Hanekawa explica que não é a primeira vez que eles vêm a este mundo. Há algum tempo, os magos do reino de Iman os convocaram para derrotar o Senhor dos Demônios. Eles embarcaram em aventuras neste mundo por cerca de 1 ano, e assim que finalmente derrotaram o Senhor dos Demônios, retornaram à Terra. No entanto, parecia que ninguém na Terra se lembrava deles desaparecerem por 1 ano inteiro. De acordo com Hanekawa, após serem devolvidos à Terra, descobriram que apenas algumas horas tinham se passado desde que foram inicialmente convocados. Yogiri interpreta isso como uma forma de voltarem à Terra. Ele levanta a mão para acabar com Hanekawa para evitar quaisquer problemas futuros com ele. Hanekawa implora para ser poupado por Yogiri. Ele tenta fazer com que Danora o ajude, mas depois do que ele disse quando chegou, ela é a última pessoa que gostaria de fazer-lhe um favor. Como último recurso, Hanekawa puxa um raro item de colar de escravo que fará o usuário ser incapaz de desobedecer às ordens da primeira pessoa que vê. Ele coloca a coleira e agora está sob a vontade de Danora. No entanto, ela não quer lidar com ele, então transfere a tarefa de ser seu mestre para Yogiri. Como Hanekawa não pode desobedecer ordens agora, Yogiri decide deixá-lo vivo por um tempo. No entanto, ele diz para ele ir ficar na floresta cheia de bestas mágicas e esperar. Yogiri também instrui a deixar para trás qualquer item valioso que ele tenha. Hanekawa é obrigado a deixar todo o seu inventário de saques valiosos de sua última invocação,
Danora pergunta se Yogiri pode estar sendo um pouco severo demais ao tirar todas as suas coisas e deixá-lo esperando em uma floresta mortal. No entanto, eles não são exatamente amigos, e não há como saber quando ele pode traí-los no final. Danora então pergunta por que Yogiri está com ela, já que ela também poderia traí-lo a qualquer momento. Mas Yogiri responde que se acontecer, então acontece. Ele está bem com isso, já que foi ele quem escolheu confiar nela. Danora cora um pouco e pergunta por que ele está indo a tais extremos para protegê-la, mesmo que eles basicamente nunca tenham falado um com o outro antes. Mas Yogiri realmente não sabe. Se tivesse que pensar em um motivo, provavelmente seria por causa dos seios dela. Danora fica vermelha de vergonha e o acusa de só querer ela pelo corpo também. Em outro lugar, Shion está na cama e muito satisfeita consigo mesma quando alguém chamado Yuchai entra para lhe dar um relatório sobre os estudantes que ela convocou. Eles completaram a primeira missão, mas houve 4 fatalidades no processo. Shion assume que as fatalidades foram dos estudantes que não conseguiram receber presentes. Mas, enquanto 2 deles realmente morreram, também houve 2 portadores de presentes de nível S que morreram no processo. Isso é uma grande surpresa, especialmente porque eles morreram sem qualquer aviso. Mas Shion não acha que é algo com que eles realmente precisam se preocupar. Então ela diz a Yuchai que ele pode lidar com isso da maneira que achar melhor. Yogiri e Danora finalmente chegam aos portões da cidade após várias horas de caminhada, mas veem os guardas fechando os portões enquanto se aproximam. Yogiri esperava por isso, já que está ficando tarde, então eles correm para chamar a atenção deles antes que fiquem trancados do lado de fora à noite. Danora vai até um dos guardas, mas eles não conseguem entender uma única palavra do que ela está dizendo. Os 2 são levados para dentro e esperam sob uma tenda, enquanto os guardas vão buscar o chefe para lidar com a situação. Após alguns momentos, Masahiko chega, irritado por ainda ter que trabalhar até tão tarde da noite. Ele entende japonês para alívio de Danora, e ele já parece ter uma ideia do que está acontecendo aqui. O resto dos colegas de classe passaram pela cidade mais cedo naquele dia, então ele já lidou com eles. Normalmente, ele cobraria um pedágio para entrar na cidade, mas recebe instruções claras de Shion para não atrapalhar os candidatos a sábio, então ele não vai cobrar deles hoje. Yogiri pergunta sobre os outros candidatos a sábio que Masahiko mencionou que vieram e se lembra de que eles mencionaram algo sobre ir para a capital. Então ele pergunta em que direção seria isso, mas enquanto Masahiko não tem permissão para atrapalhá-los, não há incentivo para ele ajudá-los. Então Yogiri se levanta para sair. Ao passarem, Masahiko dá uma boa olhada nos planos de Danora e diz que não se importaria se Danora ficasse em sua mansão por uma noite e oferece-lhe também muita diversão à noite. Ela não parece interessada e agarra a mão de Yogiri para fugir com uma expressão de medo no rosto. Ela pode não ter gostado do cara, mas a razão pela qual ela arrastou Yogiri tão rapidamente foi porque ela tinha medo de que ele matasse o cara pelo que ele disse. Yogiri não sabe por que ela pensaria que ele é o tipo de pessoa para fazer algo assim, mas então, ele realmente matou seus colegas de classe por apenas se moverem, então não parece fora do caráter dele. Ela muda de assunto e fala sobre como essa cidade é incrível. Ela até tem pessoas que parecem ser meio animais. Falando em gente fera, ela é abordada por uma garota gato chamada Mireyu. Mireyu percebe que é a primeira vez deles na cidade e pergunta se eles podem estar com problemas ou precisando de algum tipo de ajuda dela, porque se estiverem, ela está lá para ajudar com qualquer coisa. Ela parece um pouco amigável demais para alguém que eles acabaram de conhecer, então Yogiri pergunta o que ela ganha ao ajudá-los aqui. Ela nem tenta esconder, e diz que só quer se dar bem com todos os garotos candidatos a sábio porque todos estão desesperados e morrendo de sede. E como uma garota gato, se os garotos sábios se tornarem bem-sucedidos no futuro, ela pode seduzir facilmente e viver uma vida tranquila a partir de então. Danera não concorda com o processo de pensamento, mas ela pode pelo menos respeitar a honestidade de Mireio sobre o assunto. Mireio continua dizendo que Danera não precisa se preocupar porque ela não tentará seduzir ninguém que já tenha uma namorada. Ela está bem ciente do que garotas e André estão dispostas a fazer para manter seu homem, então ela não vai arriscar. Deixando de lado suas intenções sedutoras, eles não veem mais nada suspeito sobre a Mireyu, e Danera queria dar uma volta pela cidade de qualquer maneira antes que escurecesse, então decidiram aceitar a ajuda da garota gato. Qual é o pior que pode acontecer? Não é como se isso fosse uma armadilha, ou algo assim, mas era uma armadilha. Os 2 homens acabam cercados por um bando de ladrões depois de passarem a noite toda fazendo compras na cidade. Então Yogiri tenta desescalar a situação perguntando se eles aceitariam dinheiro para deixá-los em paz. Os ladrões concordam que dinheiro seria bom, mas o que eles realmente querem são candidatos a sábios sem talento como Yogiri e Danera. Sempre que Sion vai e convoca um monte de candidatos a sábios, aqueles com bons dons frequentemente acabam enlouquecendo com seu poder, e os ladrões estão fartos de todas as lutas estilo Dragon Ball acontecendo em seus quintais e fazendo baixar o valor da propriedade. No entanto, eles são fracos em comparação com os portadores de dons, então não é como se pudessem reclamar disso também. Então, eles vão atrás dos candidatos fracos a sábios para se sentirem melhor. Eles planejam matar Yogiri e depois usar Danera como ativos irresistíveis. Agora que ele tem uma compreensão clara de suas intenções e não conseguiu desescalar, Yogiri vai ter que ligar para o agente funerário local.
Danera tenta fazer Mireyu cancelar porque alguém vai definitivamente morrer aqui e não será Yogiri, mas ela acha que eles estão apenas blefando porque não há maneira de alguém sem um dom ser tão poderoso neste mundo. Danera fez o seu melhor para salvá-los, mas é hora de tomar essa decisão. Primeiro, eles vão precisar de 5 caixões para as pessoas atrás de Yogiri, mas ele tenta pegar leve com o resto das pessoas lá, então ele diz para esse cara apenas meio morrer, essencialmente transformando-o em um vegetal. Ainda assim, foi um pouco extremo. Ele tenta ir por partes do corpo individuais, mas isso ainda é bastante ruim de qualquer forma. Acho que ele está apenas brincando com eles e se divertindo. Ele decide colocar um fim nisso. Mireyu percebe que cometeu um grande erro e tenta implorar por sua vida com sua história triste de precisar ganhar dinheiro para ajudar seu irmão doente. Mas Yogiri aponta que ela tentou sequestrá-los e vendê-los como escravos. Então ela não terá um arco de redenção também. Quando Yogiri está pronto para acabar com isso, ele diz a ela e ao último cara para simplesmente morrerem. No entanto, dessa vez nada acontece e eles agradecem aos céus por ainda estarem vivos. Mas eles não vão ficar por perto para o Yogiri tentar novamente. Então ambos saem correndo. Danera pergunta a ele por que escolheu deixá-los ir, mas ele não respondeu. A taxa de sucesso de assassinatos dele é sempre 100%. Então, quando Mireyu pensou que estava a uma distância segura, a morte entrou em ação e, acredite se quiser, ela morre. Ah sim, o último cara acaba morrendo também. Sem ofensas pessoal, mas digam o quanto vocês se importam com o último cara. Ele é apenas um NPC normal. Com todos os atacantes mortos, Yogiri e Danera começam a se afastar. No entanto, eles são chamados de volta pelos guardas da cidade que receberam notícias do número anormalmente alto de caixões solicitados ao agente funerário. Então eles querem ter uma conversa com ele sobre o que acabou de acontecer. Yogiri tenta mentir para se livrar disso e apenas diz que encontrou esses caras na floresta já mortos. Mas a guarda não está caindo em suas táticas de enganação porque ela viu tudo. Aqueles caras caíram mortos de repente antes que pudessem atacar. Danera não acredita que Edelgard está fazendo deles os suspeitos depois que foram os que foram atacados primeiro. E se ela estava assistindo o tempo todo, por que ela não fez algo para ajudar quando eles claramente estavam em apuros? Edelgard afirma que estava apenas tentando descobrir para quem aqueles caras estão vendendo todas as suas vítimas. Então eles iam deixar eles sequestrarem Yogiri e Danira, e apenas segui-los até encontrarem o cara que estavam procurando. Ela também lhes diz que os guardas receberam a proteção do sábio, então os dons que eles têm como candidatos a sábio não funcionarão neles. E eles devem apenas vir tranquilamente se não quiserem problemas. No entanto, um dos homens de Edelgard usa sua habilidade de avaliação em ambos e descobre que nenhum deles realmente possui habilidades de sábio, então eles não conseguem explicar como Yogiri poderia ter conseguido fazer isso. E assim, eles não têm base para fazer uma prisão. Edelgard admite derrota e diz a eles que são livres para ir, e seu subordinado pede desculpas pela grosseria de sua comandante. Yogiri diz a ele que está tudo bem. Mas como um pedido de desculpas, seria bom se ele pudesse arranjar um lugar para eles ficarem durante a noite. O homem não decepciona, e Yogiri e Danira agora têm uma pousada muito chique para ficar. Enquanto Danira ainda está admirando a beleza do lugar, Yogiri pergunta se ela gostaria de compartilhar o mesmo quarto com ele enquanto estão aqui. Ela acha isso um pouco embaraçoso, então Yogiri oferece para que seus quartos fiquem apenas um ao lado do outro. O que vocês acham, pessoal? Quão suaves são os Siikes? Danira chega ao seu quarto e fica maravilhada com o luxo que ele oferece. Ao pular na enorme cama, ela começa a pensar em Yogiri e fica surpresa com o pedido de dividir o quarto com ela. Ela se pergunta que tipo de coisas pervertidas ele deve ter pensado para pedir uma coisa dessas. Por outro lado, esta é literalmente a primeira vez que ela esteve longe de Yogiri desde que chegaram a este mundo. E sem ele para protegê-la, ela estaria morta ou escravizada 3 vezes. Ela se pergunta se Yogiri realmente gosta dela afinal, mas acha que ele já deixou claro que estava especificamente interessado naqueles macios travesseiros dela, enquanto ela enterra o rosto em um travesseiro de vergonha. Ela ouve um som vindo do quarto e olha para cima para encontrar um fantasma flutuando sobre sua cama. Ela fica assustada e grita, "Droga!", de início. Mas então ela percebe que o fantasma se parece muito com sua irmã. No entanto, sua irmã ainda está viva, e isso deve ser o espírito guardião da família. O espírito guardião deixa claro que ela não quer ter mais nada a ver com a irmã de Danira novamente. Ela está aqui para ajudar Danira em seu momento de necessidade, já que ela está enfrentando uma série de eventos muito preocupantes. Danira se pergunta por que o espírito não a ajudou quando o dragão atacou ou quando ela quase foi vendida como escrava 2 vezes no mesmo dia. O espírito guardião, Moko, é honesto e diz a ela que está morrendo de medo de Yogiri. Isso realmente diz que é ruim porque ela já está morta. Com o tipo de poder que Yogiri tem, se ela aparecesse imprudentemente na frente dele e causasse uma má impressão, ela poderia ser apagada da existência instantaneamente. Então, ela quer que a Danira fale sobre ela para o Yogiri, antes de se mostrar para ele. Assim ele não vai pensar que ela é uma ameaça. Danira diz que vai contar para ele amanhã, mas então pergunta que tipo de ajuda Moko iria dar a ela. Moko explica que, como ela é um espírito, pode proteger Danira da maioria das coisas, exceto ataques físicos. Na verdade, ela foi quem impediu que o presente do sábio da canção de batalha fosse instalado no corpo dela.
No ônibus, Danira fica irritada porque Moko basicamente a colocou em desvantagem permanente neste mundo. Mas Moko não vê o problema, já que achava que Danira teria se oposto a uma pessoa aleatória colocando algo suspeito dentro de seu corpo. O presente do sábio certamente tem suas vantagens, mas uma vez que você permite que ele seja instalado, Xion basicamente tem controle sobre você pelo resto da sua vida, então não é a melhor troca. Além disso, o objetivo de Moko é garantir que Danira volte para a Terra para se tornar a sucessora da técnica de artes marciais da família. Embora Danira certamente queira voltar para casa, ela está praticamente presa apenas contando com Yogiri porque é muito fraca. Mas é aí que Moko vai fazer sua mágica, pois ela ensinará a Danira todas as técnicas de luta de séculos que conhece. Na manhã seguinte, Danira encontra Yogiri no andar de baixo depois de não dormir a noite toda porque ela está pulando a noite inteira. Desculpem, pessoal, quero dizer o arco de treinamento noturno de Moko. Ela pergunta a Yogiri se eles vão se encontrar com o resto da turma depois disso, e isso é algo que ele queria conversar com ela. Ambos se encontram com uma mulher chamada Celestina, que tem ajudado Yogiri procurando as localizações de todos os colegas de classe e como chegar até eles a partir daqui, além de conseguir itens de tradução de idioma e ocultação de status para eles. Ela fez para ele um carregador para seu console de jogos. Tenho que dizer, a Celestina realmente merece aquele salário. Ela também preparou 2 bilhetes para os dois chegarem à capital de trem, com partida ao meio-dia. Yogiri agradece a ela por todo o seu trabalho árduo, e se você estava se perguntando como eles têm pago por todas as coisas que conseguiram, eles ainda têm toneladas de ouro que roubaram dos 3 estudantes retornados. Yogiri pergunta a Celestina se ela pode pegar o ouro restante deles e investir para eles, e ela faz isso sem problemas. Os dois continuam sua jornada para se juntar ao resto de seus colegas e estão indo em direção à Floresta Primal, porque Celestina acha que eles irão lá para treinar. Mas no meio do caminho, Yogiri sente algo e empurra Danira para baixo, para evitar um golpe que destrói todo o vagão do trem. Uma daquelas lutas de sábios de Dragon Ball está acontecendo por perto, e o dano colateral é realmente alto. Em outro lugar, um dos sábios deste mundo recebe um relatório de Edelgard sobre a situação ocorrida mais cedo, mas ainda não sabem o que aconteceu, já que o cara que ainda está vivo não conseguiu lhes dar uma resposta. Este era o cara cujos olhos Yogiri disse para morrer, mas eles não sabem sobre sua habilidade, então estão confusos tentando descobrir a causa. Mesmo depois de arrancar um dos olhos do cara e usar magia de cura para fazer um novo crescer no lugar, ele ainda não consegue ver. Então a sábia tenta usar sua natureza vampírica para transformá-lo em um e dar-lhe poderes regenerativos, mas isso também não funciona. Os experimentos deles são interrompidos em breve quando alguém atravessa a parede com uma espada na mão. Voltando para Yogiri e Danira, que ainda estão no trem destruído, Yogiri pode perceber que eles não eram os alvos pretendidos para esse ataque. Mas ainda é muito perigoso para eles estarem aqui. Parece que um sábio está atacando um robô que as pessoas deste mundo chamam de agressores, e a batalha está remodelando a paisagem. Danira pergunta a Yogiri se ele pode simplesmente matá-los porque eles estão no caminho. Mas embora Yogiri possa ser uma máquina de matar, ele ainda tem regras que mesmo ele precisa seguir. Ele não pode simplesmente sair matando pessoas porque elas o incomodam, e aqueles caras não enviaram a explosão intencionalmente para o caminho dele, então não haveria razão para matá-los. Mas por outro lado, o sábio parece ser um pedaço de problema. Então, Yogiri decide matá-lo afinal. De volta ao sábio vampiro, a pessoa que atacou acabou de explodir todo o castelo. Mas com sua habilidade inata de cura, ela conseguiu simplesmente resistir à explosão. Ela fez algo terrível ao amante desse cara, mas mais uma vez, ninguém liga pra ele. Além disso, ela é imortal, então nem se preocupa em matá-lo e apenas o joga do telhado. Ela então instrui Edelgard a encontrar Yogiri, pois quer descobrir como ele conseguiu matar todos aqueles ladrões. Enquanto isso, depois que Yogiri matou o sábio, o robô faz a coisa inteligente e tenta negociar as coisas pacificamente em vez de lutar. Mas não tem nada que Yogiri queira. Em vez disso, Danira consegue algo mais tarde naquele dia. A sábia vampira realiza uma reunião com Xion sobre o sábio morto que eles acabaram de encontrar perto dos trilhos do trem, e ela suspeita que Yogiri possa estar por trás disso. Xion não se importa muito, mas a leva a fazer o que achar melhor. Então a sábia vampira chama um de seus subordinados e diz para ele preparar o exército zumbi, voltando para Yogiri e Danira. Depois de muito caminhar, eles finalmente conseguem ver a cidade de Hanabusa, que se parece muito com uma cidade japonesa. Enquanto Dominar ainda está todo animado e cheio de energia, Yogiri está completamente exausto após a longa viagem. Ele tem uma proporção de mortes por abate que basicamente causou a extinção dos monstros da floresta e de alguns bandidos para garantir. Depois de perceber que não ajudou em nada nessa viagem, Danira pede desculpas, mas pede que ele lhe diga quando estiverem em perigo para que ela não haja de forma tão despreocupada e ingênua. Antes de irem, Danira pergunta se o fato de ele estar cansado após usar sua habilidade significa que há um limite para quantas vezes pode ser usada, mas Yogiri a tranquiliza dizendo que não há tempo de espera, e que os desenvolvedores nunca corrigiram isso, então ele pode usar a morte instantânea quantas vezes quiser. Eles entram na cidade e ficam maravilhados com sua aparência futurista.
Enquanto caminham pelas ruas, encontram um hotel que Celestina havia sugerido que usassem, então decidem entrar e ficar por um tempo antes de fazerem qualquer outra coisa. Dentro do hotel, encontram um dos colegas de classe, Tachibana, que os cumprimenta normalmente como se não os tivesse abandonado à própria sorte. Danira pergunta por que ele está aqui, já que, pelo que sabem, ele ainda deveria estar com o resto da turma na floresta. Ele responde, dizendo que se separou do resto do grupo porque não concordava com seus métodos ineficazes de ganhar níveis. Ele tinha algo muito mais benéfico em mente: escravidão. Assim que chegou aqui, ele descobriu que os escravos ainda existiam, então quando perguntaram quantos ele queria, ele disse sim. Estes são os principais membros de seu harém: Erika, Stephanie, Chelsea, Eufêmia e Risa. Essas são meninas bem diferentes, mas todas têm uma coisa em comum: a partir de agora, elas odeiam Danira. Tachibana lhes diz para calarem a boca por um momento enquanto ele fala com seus colegas de classe, e enquanto ele faz isso, Yogiri diz a Danira que ele parece muito confiante, então ele deve ter algum tipo de habilidade forte. Eles ainda não sabem qual é a habilidade dele, mas ele é assim desde o ensino médio. Ele sempre teve as garotas ao seu redor, então sempre foi um pouco narcisista, e trocava de namorada como o Dan Bilzerian. Tachibana fala e diz que, já que se encontraram aqui por acaso, Danira gostaria de se tornar sua escrava, amante. Ela fica petrificada com o absurdo de sua declaração, mas ele a assegura de que tudo bem, já que se ela está preocupada com o que acontecerá com Yogiri, embora ele normalmente não tenha esse tipo de inclinação, ele abrirá uma exceção para Yogiri também. Nenhum deles consegue acreditar no que estão ouvindo, então perguntam o que o faz tão confiante para fazer um pedido assim. Tachibana revela que ele tem a classe de dominador, ou seja, ele pode dominar absolutamente qualquer ser mais fraco. Isso é uma habilidade bastante poderosa, mas se Tachibana está aqui, como ele pretende ficar mais forte se todos os outros estão ocupados treinando enquanto ele está relaxando aqui? Mas isso não é muito problema para ele, já que sua habilidade também é incrível. Ele explica que depois que a turma chegou à cidade em segurança e estavam comemorando, ele foi abordado por um de seus colegas, Haruto, que lhe contou a verdadeira natureza de sua habilidade. Haruto tem a classe de consultor, então ele veio dar a Tachibana algumas dicas sobre o que ele deveria fazer a partir de agora. Neste momento na aula, todos estão evitando ele por causa de sua classe de dominador, e Haruto não quer que uma briga comece entre eles. Então ele informa Tachibana que o verdadeiro poder por trás de sua habilidade é um esquema de pirâmide. Ele pode comprar um monte de escravos baratos e fazê-los lutar por ele. Então, se os escravos vencerem, ele ganha experiência e pode fazer com que as pessoas derrotadas se tornem seus escravos também. Assim, sua rede de escravidão só continuará crescendo com o tempo, e seu ganho de experiência será exponencial. Isso é certamente uma informação útil, mas a tela do menu não tinha nada disso. Então ele se pergunta como Haruto foi capaz de descobrir isso. Haruto revelou que sua habilidade permite ver os detalhes ocultos da habilidade de qualquer pessoa, mas isso ainda não responde à pergunta de por que ele está dando uma consulta gratuita assim. Como consultor, suas chances de se tornar um sábio estão ligadas ao sucesso de seus colegas de classe. Então ele quer que todos façam o melhor que puderem para evitar acabar como gado no matadouro. Basicamente, isso significa que neste exato momento, o número de escravos de Tachibana está aumentando e ele está ganhando níveis sem ter que fazer absolutamente nada. Então ele reitera a oferta e pede para Danira se tornar sua escrava. Mas ela ainda valoriza sua liberdade. Tachibana concorda em partir e diz que dará a ela tempo para pensar sobre a proposta. Pelo menos ele não está sendo insistente, então ele não é uma grande ameaça para eles por enquanto. Mas Yogiri aponta que pode ser mais seguro para Danira ir com ele, pois ela estaria no topo do esquema de pirâmide. No entanto, isso ainda não é uma opção. Parece que há muito acontecendo com a situação de Yogiri e Danira. Yogiri está dormindo há 3 dias, deixando Danira para lidar com as coisas sozinha. No entanto, problemas surgem quando um exército de zumbis invade a cidade e Danira se vê alvo de alguém que ela não consegue ver. Com o aviso de Moko, Danira chama Yogiri para ajudar e ele rapidamente age, percebendo a ameaça e a eliminando. Enquanto isso, Tachibana, tendo notado a morte súbita de Erika, suspeita de jogo sujo e investiga. Eufêmia sugere que Erika pode ter estado com ciúmes de Danira e tentou eliminá-la. Ao tentarem sair, Risa tenta impedi-los usando um feitiço de gelo para bloquear o caminho deles, mas Yogiri facilmente quebra o gelo ao comandá-lo para derreter. Ele mostra que é mais forte destruindo a varinha de Risa, e avisa que pode matar qualquer coisa apenas com seus pensamentos. Risa, assustada, admite que é uma mestre de varinhas habilidosa e lhe dá outra varinha que tinha escondido. Ela foi ordenada a capturar Danira, mas outros servos receberam a mesma ordem. Danira quase é atacada, mas ela reage e consegue sua primeira vitória. Risa tenta usar essa distração para atacar, mas Yogiri a advertiu para não tentar nada sorrateiro, então ele a beijou. Apenas uma garotinha e suas bonecas restam para lutar, mas Yogiri facilmente destrói as bonecas e vai terminar com a menina. Percebendo a futilidade da resistência, Chelsea se rende e fornece informações valiosas a Yogiri.
Em uma tentativa desesperada, Tachibana decide liberar seu último recurso, um enxame de baratas. Apesar de aparentemente insignificantes, esse grande número de baratas representa uma ameaça séria, capaz de causar sufocamento ou outros resultados mortais. No entanto, antes que o ataque possa começar, Eufêmia expressa preocupação sobre antagonizar alguém com as supostas habilidades de Yogiri. Indiferente, Tachibana insiste em prosseguir, movido pelo seu desejo de afirmar dominância como um dominador. Enquanto as baratas se preparam para atacar, Yogiri rapidamente identifica Tachibana como a fonte da intenção assassina e o elimina instantaneamente, frustrando a ameaça representada pelo exército de baratas. Com a eliminação de Tachibana, a ameaça do exército de baratas desaparece, mas a presença dos insetos leva Yogiri e Danira a saírem rapidamente da sala. Enquanto isso, Stephanie e Eufêmia permanecem com o corpo sem vida de Tachibana. Eufêmia, agora livre da influência de Tachibana, decide partir. No entanto, ao chegar à superfície, ela se depara com um deserto desolado onde antes havia uma floresta exuberante, agora consumida por uma grande escuridão. Neste cenário sombrio, a sábia vampira intercepta Eufêmia, cravando suas presas nela e transformando-a em vampira. O sábio procura extrair informações de Eufêmia sobre os eventos recentes, usando suas novas habilidades vampíricas para obrigá-la a revelar tudo o que sabe. Quando Yogiri e Danira surgem nas ruas, eles são confrontados com a dura realidade do exército zumbi que anteriormente haviam ignorado. Enquanto isso, a vampira sábia, tendo transformado Eufêmia em membro de sua linhagem, pergunta sobre a habilidade de Yogiri, intrigada por seu poder rumorado de trazer a morte a qualquer alvo. Ela se pergunta se isso poderia acabar com sua própria vida imortal. Na cidade sitiada, o caos reina enquanto os civis em pânico experimentam os horrores de um apocalipse zumbi em primeira mão. Enquanto isso, Yogiri e Danira encontram refúgio em um beco, planejando seus próximos passos em meio ao caos e incerteza ao redor. Yogiri avalia a situação, observando que os zumbis se movem lentamente, o que lhes dá uma chance de escapar da cidade se forem cautelosos. Danira questiona as intenções de Yogiri, expressando preocupação com a segurança dos habitantes da cidade. No entanto, Yogiri reafirma sua posição, enfatizando que nunca teve a intenção de ser um herói neste mundo. Ele admite que sua prioridade principal é proteger Danira, mostrando pouca preocupação com os outros. O prefeito da cidade está realmente bravo porque o líder do exército dos mortos-vivos, Masayuki, veio para a cidade sem aviso e está machucando as pessoas sem motivo. Uma vampira chamada Lady Lane deu a Masayuki permissão para controlar a área, então ele acha que pode fazer o que quiser. Masayuki diz a Ryuta que costumava ser seu amigo e companheiro de batalha, para se acalmar porque eles lutaram juntos em uma batalha. Mas Ryuta insiste que Masayuki e seu exército de mortos-vivos deixem a cidade imediatamente. No entanto, Masayuki diz que tem permissão de Lady Lane para fazer o que quiser, incluindo machucar pessoas para encontrar alguém chamado Yogiri. Ryuta tem que ceder porque Lady Lane ordenou, então ele dá a chave da cidade para Masayuki. Masayuki então diz aos zumbis para pararem de atacar e dá ao povo da cidade 1 hora para trazerem Yogiri e outra pessoa chamada Danira, vivos ou mortos. Se não conseguirem, Masayuki ameaça matá-los. Ele garantiu que ninguém pudesse escapar trancando os portões da cidade. Se as pessoas querem sobreviver, precisam se apressar e começar a procurar os adolescentes. Ryuta não está feliz que os cidadãos estejam sendo usados como peões no jogo de Masayuki, mas não há nada que ele possa fazer porque a chefe mandou. Agora, as pessoas nas ruas estão correndo como loucas, tentando encontrar Yogiri e Danira. Eles são ainda mais assustadores do que os zumbis. Danira não entende por que estão sendo tão perseguidos. Talvez seja porque Yogiri matou um dos sábios, o que foi algo importante. Matar pessoas sem pensar pode causar mais problemas no futuro. Enquanto Yogiri pensa nisso, 3 pessoas aparecem atrás dele, prontas para matá-lo e capturá-lo. Yogiri os avisa que não hesitará em matar quem o atacar, mas eles o ignoram e atacam mesmo assim. Como esperado, Yogiri acaba matando um deles. Os outros 2 fugiram após ver seu amigo ser morto tão facilmente. Yogiri se pergunta por que Masayuki achou que os bandidos seriam úteis para capturá-lo quando ele pode matar qualquer um facilmente. Talvez Masayuki esperasse que Yogiri tivesse um código moral contra matar civis, mas Yogiri não tem nenhuma fraqueza assim. Ainda assim, ele não gosta da ideia de pessoas inocentes serem usadas contra ele, então decide que pode ser uma boa ideia negociar com Masayuki pessoalmente. Ambos vão para a praça da cidade para se encontrar com Masayuki, e o lugar tem um cheiro muito ruim, como de morte e decomposição. Quando chegam a Masayuki, ele está bastante chateado por não ter conseguido matar mais pessoas antes de Yogiri se entregar. Masayuki pergunta se Yogiri planeja se sacrificar pelos cidadãos da cidade, mas Yogiri tem um plano diferente. Masayuki não acha que Yogiri tem muita escolha, já que ele está no poder, mas Yogiri quer fazer um acordo. Ele pede a Masayuki para remover a barreira ao redor da cidade em troca de usar o trem para sair. Masayuki fica muito bravo e recusa, dizendo que Yogiri não tem o direito de pedir favores. Yogiri concorda em melhorar o acordo poupando a vida de Masayuki.
mesmo que ele não seja uma pessoa legal. Masayuki não aprecia a oferta e ordena que seu exército de mortos-vivos mate Yogiri. Ele pensa que seu exército é imune à magia de Yogiri, mas Yogiri manda todos morrerem. E de alguma forma eles conseguem pra valer desta vez. O sorriso no rosto de Masayuki desaparece. Sua alma deixou seu corpo enquanto ele começa a desejar ter aceitado a oferta inicial de Yogiri. Seu exército imortal foi derrotado em um instante, e não querendo ser o próximo, Ryuta levanta as mãos e entrega Masayuki. Masayuki nem está bravo que Ryuta está o abandonando, mas o que ele quer saber é como algo que já está morto pode ser morto. É tudo simples na verdade. Você diz que estão mortos, mas eles ainda estavam se movendo, então Yogiri os considera ainda vivos. E se isso não faz sentido pra você, não importa porque este é o mundo de Yogiri e eu sou o do mundo. E ele decide o que significa estar morto. Masayuki não suporta tal absurdo e começa a se transformar para lutar contra Yogiri em pleno poder. Mas Armit é um Giga Chad, então ele não segue as regras e apenas o mata antes que ele termine de se transformar. Ainda há o problema de precisar derrubar uma barreira ao redor da cidade, mas isso não deve ser um problema, já que Ryuta parece mais do que feliz em fazer o que Yogiri pede a ele. Ele implora a Yogiri para poupar sua vida, mas Yogiri nunca teve a intenção de matá-lo de qualquer maneira, pois ele só mata em legítima defesa. Ryuta explica que Masayuki foi ordenado pelo sábio vampiro Lain para matar Yogiri. A cidade e a área circundante são controladas por Lain, então, como seu subordinado, Masayuki foi encarregado de cuidar da cidade. Isso é um pouco confuso para eles, já que foram chamados aqui por um sinal para se tornarem sábios, e agora estão sendo caçados por outro sábio. Nesse momento, Moko aparece e informa aos dois que alguma manipulação espiritual foi direcionada a essa área, e de repente, todos os cidadãos da cidade agora têm a intenção de matar direcionada a Yogiri e Danira. Se for um ataque espiritual fazendo com que os cidadãos ajam assim, talvez a barreira possa bloqueá-lo. Mas quando Ryuta tenta usar a chave para alterar as configurações da barreira, ele descobre que foi bloqueado dos controles, o que só pode significar que Lain a assumiu, e é ela quem está por trás disso. De uma grande distância, Lain está executando seu plano, mas Eufêmia diz a ela que o que está fazendo é realmente arriscado. Lain já sabe que Yogiri foi capaz de matar Tachibana à distância ao rastrear o controle das baratas, e com um poder assim, ele já está muito acima do poder de qualquer sábio. É exatamente por isso que Eufêmia acredita que eles devem apenas deixá-lo fazer o que faz e se afastarem. As pessoas controladas pela mente começam a atacar Yogiri uma por uma, e ele é obrigado a matá-las continuamente enquanto elas atacam. Ele já passou por algo parecido antes, onde um cara tentou várias coisas apenas para ver como Yogiri reagiria a elas. Mas no final, ele sempre pode simplesmente matar todos eles se for preciso. Ryuta está tendo muita dificuldade em ver todos os seus preciosos cidadãos caindo como moscas bem na frente de seus olhos. Enquanto isso, Lain ainda está fazendo suas coisas fora da cidade, e como aquele monstro de escuridão de antes está se aproximando, isso funciona a seu favor, porque agora ela pode causar a morte de Yogiri sem qualquer intenção direta de matá-lo. Ela decide que agora é um bom momento para colocar seu plano de backup em ação, e duplica seu corpo várias vezes no céu. Na cidade, a escuridão chegou dentro das fronteiras da cidade e está transformando tudo o que toca em areia, indo direto para eles. Ao mesmo tempo, Lain explica que ela criou suas clones com todas as informações sobre Yogiri sendo removidas de seus cérebros, então sem conhecimento de quem Yogiri é, não haveria como elas terem qualquer hostilidade em relação a ele, e assim, Yogiri não deveria ser capaz de matá-las. Ela decide usar a escuridão como um sinal para começar seu ataque, ordenando que os clones bombardeiem a cidade quando a escuridão desaparecer, pois espera que Yogiri consiga matá-la. Na cidade, as pessoas assistem horrorizadas enquanto a escuridão rasga a arquitetura, deixando apenas poeira em seu rastro. Eles acreditam que ninguém pode fazer nada para detê-la, mas Yogiri definitivamente poderia fazer algo se quisesse. Ele tem um mau pressentimento sobre isso, mas ao mesmo tempo, ele não pode deixar a coisa simplesmente matar todos, então ele decide confrontá-la. Após a escuridão matar, a estratégia de bombardeio de tapete de Lain entra em efeito e mais destruição cai sobre a cidade. Yogiri pode ver o ataque, mas ele não consegue sentir qualquer hostilidade, quase como se algo estivesse apenas atacando a cidade indiscriminadamente. Esse deve ser o trabalho de quem estava testando ele com os civis. Enquanto Yogiri analisa a situação intensamente, ele se distrai com a presença de Danira, que o lembra pelo que está lutando. Então ele se levanta para resolver o problema, mas é mais fácil falar do que fazer, já que ele não sabe de onde os ataques estão vindo. Danira olha para cima e vê algo inesperado. As bombas atingindo a cidade são na verdade todos os clones de Lain se sacrificando no chão. Eles percebem que esta é a medida de contra-ataque de Lain contra a morte instantânea de Yogiri. E ele não pode fazer muito a respeito, já que ela não está direcionando o ataque diretamente a ele, e as cópias estão se explodindo tão rápido que ele não consegue nem vê-las. Ayaka destrói o chão, e enquanto as outras 4 bruxas estão deitadas derrotadas no chão. A classe de habilidade de China é uma
prefeito, então ele consegue ver tudo na cidade de uma vez e usa... é a informação que ele tem para descobrir o próximo lugar que será bombardeado. Ele então os teleporta todos para lá. E quando o clone está prestes a atingi-los, Yogiri faz com que ele morra antes de pedir a Moko para usar seu espírito guardião Jazz para criar um escudo ao redor deles. O escudo era uma placa protetora que pode ser usada sob a roupa. Mas graças ao espírito guardião de Moko, ela consegue transformá-lo em qualquer coisa, desde um escudo até uma armadura. Finalmente, Danira não é mais um peso morto. Todos os clones de Lane foram derrotados e Eufemia está dizendo a ela que errou ao decidir ir atrás de Yogiri. Porém, ela ainda não vê o problema, já que pode simplesmente criar mais clones para atacar novamente. Nesse momento, o alcance total da morte instantânea se manifesta e Lane percebe seu erro. Ainda assim, ela não queria morrer de qualquer maneira. Em outro lugar, uma menina acorda de um cochilo em um caixão e recebe uma mensagem pré-gravada de Line, dizendo que ela é uma cópia dela que foi feita para ser uma pessoa separada. Isso foi feito para evitar ataques de Yogiri, mas voltaremos a isso mais tarde, pois Yogiri e Danira estão prestes a partir da cidade agora que receberam algum transporte de Ryuta. Enquanto isso, finalmente vemos o que os outros estudantes têm feito. Conhecemos Ruko, que é da classe Samurai. Depois de derrotar um monstro, ela entra em sua tenda onde uma garota chamada Carol está parada. Carol roubou o telefone de Ruko porque queria dar uma olhada no aplicativo que ela tinha para monitorar Yogiri. Parece que ambas foram incumbidas de espioná-lo de volta na Terra, mas ao verificarem o monitor, são recebidas com notícias horríveis. O primeiro portão de Yogiri está aberto e Danira foi encarregada de dirigir o Jeep. No entanto, pela forma como quase morreram ali mesmo, fica claro que ela não sabe nada sobre dirigir. Então ela quer trocar com o Yogiri, mas ele já está dormindo profundamente, então parece que ela está por conta própria dessa vez. Como não estava prestando atenção, Danira está prestes a colidir com uma pedra na estrada, enquanto Yogiri está tendo um sonho maravilhoso envolvendo uma mulher. Recebemos um pouco de contexto sobre quem é essa mulher, e ela é vista assinando um contrato para uma entrevista de emprego. Ela acha um pouco preocupante que haja uma dispensa de responsabilidade pela morte envolvida, mas ela já está muito envolvida para desistir agora, e aquelas contas não vão se pagar sozinhas, então ela concorda. Ela pergunta se isso é algum tipo de organização, mas seu empregador garante que tudo que acontece aqui é principalmente legal. Ele diz a ela que esta instalação pesquisa maldições, então seu trabalho será cuidar de um monstro. Ela é levada por um corredor vermelho assustador e pergunta para onde estão indo, então o empregador informa que ela é encarregada de cuidar de um ser que eles apelidaram de Alpha Ômega, conforme a descrição dada. Asaka se pergunta se pode ser um humano, mas o empregador realmente não sabe, pois nunca arriscou ver a coisa por si mesmo. Alpha Omega tem a assustadora capacidade de matar qualquer coisa apenas pensando nisso, então trouxeram Asaka para ser seu professor. Já é perigoso o suficiente como está, mas imagine uma criança pequena sem noção de certo ou errado tendo esse tipo de poder. É aí que Asaka entra, mas se você está se perguntando por que ela foi escolhida para esse trabalho perigoso, é porque ela foi a única que apareceu. Eles chegam ao final do elevador, então o empregador entrega a ela um pedaço de papel e diz: "Agora você está por conta própria", antes de deixá-la para lidar com o ser. Ela não tem outra escolha a não ser entrar, mas não devem culpá-la se o mundo for condenado por algo que ela fez. Ela entra em uma sala onde há um ambiente artificial sendo gerado e caminha até a casa ilustrada no mapa incrivelmente bem desenhado. Uma vez lá, ela chama para ver se alguém está em casa e eventualmente encontra um menino na sala central. Ela estava ansiosa antes, mas agora está apenas enfurecida pelo fato de que o governo prendeu uma criança neste base subterrânea. Ela não vai ficar parada e deixar que essa criança vire carne, então ela o arrasta forçadamente para fora e o joga no riacho para que ele possa brincar pela primeira vez. Yogiri fica atônito por um momento, mas então aponta o dedo para Asaka e mata um monstro que estava escondido atrás dela. Não há uma resposta concreta sobre o que era aquilo, mas coisas assim aparecem de vez em quando e tentam matá-lo. Provavelmente entraram escondendo-se na sombra dela, mas agora está morto, então não há razão para se preocupar mais. Yogiri diz que adoraria jogar, mas está ficando muito tarde agora, então seria melhor se fizessem isso amanhã. Asaka percebe que pode ter se empolgado um pouco e se desculpa antes de finalmente se apresentar a ele. Mas, mais importante, Yogiri diz a ela que está com fome, e finalmente percebe que ela é a adulta na sala, então ela tem que cozinhar. Na cozinha há uma despensa totalmente abastecida, mas tudo isso é inútil se você não tem habilidades culinárias. Ela realmente precisa preparar algo antes que o Yogiri saia do banho, então ela opta pelo clássico de um estudante universitário sem dinheiro, um copo de ramen. Para sua sorte, o Yogiri nunca provou ramen antes, então ele fica muito feliz com seu jantar. Enquanto ele come, Asaka pensa em um nome para ele. Ela finalmente decide nomeá-lo em homenagem a um cachorro, por isso ele recebeu o nome Yogiri. A partir deste momento, ela assume o papel de figura materna e começa a cuidar dele. Estas foram memórias queridas para Yogiri, mas ele é acordado quando Danira grita que o caminho para a capital está bloqueado. Ela fica surpresa que ele consegue dormir durante sua direção imprudente, mas ele não consegue evitar, pois está cansado de matar todos aqueles zumbis na cidade.
Além disso, ele nem entende por que eles precisam ir para a capital em primeiro lugar. Afinal, o objetivo final deles é voltar para o mundo original, e para isso, eles estão tentando encontrar o sábio Shane. Então, mesmo que eles não se dirijam à capital, ainda devem haver outras maneiras disponíveis de localizá-la. Com isso em mente, eles decidem dar meia volta e encontrar outro caminho para passar por essa montanha. Mas ao dar ré, Danira acidentalmente esbarra em um dragão que estava parado atrás deles. Eles saem para avaliar a situação, mas o dragão ataca, deixando Yogiri sem escolha a não ser matá-lo. No entanto, esse não era o único dragão, pois havia um bando inteiro deles, e todos estavam prontos para queimá-los da face da terra com fogo. Infelizmente para eles, estavam enfrentando Yogiri. Então, momentos depois, todos caíram mortos. Foram forçados a exterminar toda uma população de dragões. Mas se você pensar bem, este é o território dos dragões. Então, Yogiri simplesmente chegou e cometeu genocídio em massa no quintal deles. No entanto, as coisas ainda não terminaram, pois um dragão relâmpago dourado logo aparece. No entanto, o dragão dourado não parece ter nenhuma intenção assassina direcionada a eles, então Yogiri não vê razão para matá-lo. Após alguns momentos, o dragão diz que eles podem passar e depois tenta voar rapidamente para não ser morto. Como o dragão pode falar, Yogiri o chama de volta sob a ameaça de ser morto, e eles são apresentados a esta garotinha. Danira se pergunta por que o enorme dragão se transformou nesta garotinha, mas não se preocupe com os detalhes agora. Yogiri faz a importante pergunta de por que os dragões o atacaram e a Danira em primeiro lugar. A garota explica que eles estavam tentando testar se Yogiri era digno de conhecer o Mestre da Espada, mas ele não tem ideia de quem é o Mestre da Espada. O dragão não pode acreditar que eles vieram até aqui sem intenção de conhecer o mestre, mas eles só querem chegar à capital, então não há razão para fazer um desvio agora. O dragão implora para que eles a sigam até o mestre, já que seu trabalho era trazer indivíduos promissores para ele, então ela não pode voltar de mãos vazias após perder todo o seu exército de dragões. O mestre de espadas supostamente está em igualdade com um sábio, então Yogiri concorda em encontrá-lo, pois ele pode ter algumas pistas sobre como eles podem voltar ao mundo original. Além disso, eles estavam meio que presos aqui de qualquer maneira. A dragão promete que se eles vierem com ela para encontrar o mestre da espada, ela os levará pessoalmente à capital. Ela se apresenta como Attila e os guia até o local do mestre da espada. Quando chegam, encontram muitas pessoas paradas por aí, pois também estão aqui para conhecer o mestre da espada e ter uma chance de se tornarem o próximo rei divino. Um dos caras lá acha que deve ser contra as regras vir aqui de carro, já que todo mundo teve que caminhar, mas o próprio mestre de espadas diz que não tem problema com isso. Você pode achar que o mestre das espadas é um cara legal, mas você estaria errado, pois a primeira ordem de negócios após sua chegada é que todos se matem até que restem menos da metade. Yogiri nem queria vir aqui em primeiro lugar, então ele pergunta se pode ir embora, já que não vai participar. Assim, o mestre das espadas inventa uma regra de que ninguém tem permissão para fugir, e o derramamento de sangue começa quando os participantes começam a se matar. Quando algumas pessoas começam a atacá-lo, Yogiri não vê outra escolha a não ser se defender. Mas desta vez ele não precisa, pois alguém intervém para proteger ele e Danira do perigo. Este cara parece ser bem decente, mas ele está elogiando o mestre espadachim demais. Ele diz que não há como o mestre espadachim querer que eles se matem de verdade. Então deve ter sido apenas um teste para ver se eles agiriam desonrosamente só porque ele disse isso. No entanto, Yogiri percebe alguns magos lançando um feitiço ameaçador ao fundo, então ele cuida deles. O bom cavaleiro continua os elogios, sugerindo que o mestre espadachim deve ter matado os magos por não agirem com honra. Eles também notam um cara que estava fazendo cosplay de Gojo, que foi partido ao meio, mas ainda está vivo e ativo. Então ele pede a Danira para colocar aquela pedra de cor arco-íris na mão dele. Ela está assustada, mas faz o que ele diz, e enquanto ele segura a pedra preciosa, ele retorna ao seu corpo ileso. O mestre de espadas já teve mortes suficientes por um dia, então ele diz a todos para pararem e segui-lo porque ele continuará o teste em outro lugar. Attila implora a Yogiri para continuar com o teste porque, se ele vencer e se tornar o próximo rei divino, ela receberá uma promoção e se tornará sua assistente. Como ainda não receberam nenhuma informação, não veem problema em continuar com o julgamento por enquanto, mas isso está ficando mais irritante do que Yogiri esperava. Eles seguem o mestre da espada e no caminho, o cavaleiro que os ajudou se apresenta como Rick. O partido ao meio se chama Lono. E agora que as apresentações já foram feitas, Yogiri pergunta qual é o grande problema em se tornar o Rei Divino. Rick explica que o Rei Divino foi uma pessoa que selou o Deus das Trevas há muito tempo. Mas mesmo que o Deus das Trevas esteja selado, ainda é uma ameaça, pois há muitas pessoas trabalhando para revivê-lo. Enquanto isso, lá atrás, Danira pergunta a Lono o que era aquela pedra que o curou. Ele explica que são apólogo, que podem curar ferimentos graves e também ser usados para jogos de dia. Ele sempre teve um azar terrível desde que nasceu, então sempre acabava em situações terríveis.
E mais recentemente, ele acabou sendo sacrificado por um culto estranho. Ele pensou que estava morto com certeza, mas então uma deusa apareceu, que é muito atraente, dando-lhe pedras preciosas como pedido de desculpas pelo seu terrível destino. Além de curar ferimentos, ele pode trocar as pedras preciosas por itens aleatórios. Mas com a sua falta de sorte, ele acaba conseguindo apenas uma escova. Ele usou a maioria de seus cristais nesse, mas consegue novos a cada meia-noite, dependendo de quão ruim foi sua sorte no dia. O resto do grupo desaparece em uma barreira. E enquanto eles seguem, encontram-se diante de uma enorme torre. Parece que Átila ficou para trás devido à barreira, então parece que apenas aqueles que estão participando do teste podem entrar. Eles entram na torre e sobem até o topo, onde o mestre espadachim lhes mostra o selo criado pelo último rei divino, contendo centenas de monstros e o deus das trevas. Danira pode ver uma garota no meio, apunhalando a si mesma junto com o deus das trevas. Outra participante, Frederica, tenta lançar um ataque no Deus das Trevas para matá-lo de uma vez por todas, mas a barreira desacelera o tempo, então pode levar centenas de anos para o ataque finalmente alcançar e One Piece pode ter acabado até lá. O objetivo do exame de seleção de cavaleiros é que eles acumulem 100 pontos antes de chegarem ao chão, e eles não podem trapacear pulando do lado da torre também. Danira se pergunta se o poder de Yogiri funcionaria no Deus das Trevas mesmo com o atraso de tempo, mas ele parece se sentir culpado por algo. Ele geralmente tem uma regra de não matar coisas, a menos que tenha um motivo para isso. Mas Yogiri estava se sentindo um pouco estranho com todo o miasma na área, então ele queria ver se conseguia encontrar a fonte e se livrar dela. Isso significa que ele já matou o Lorde das Trevas na bolha do tempo. Agora que basicamente tornaram todo este teste inútil ao matar o Lorde das Trevas, Yogiri quer sair de lá antes que alguém descubra o que ele fez. Mas antes de saírem, Lionel ouve seu nome ser chamado pela garota mimada que o arrastou para esta competição em primeiro lugar. Ela está exigindo que ele entregue algumas de suas desculpas para que ela possa reabastecer sua mana antes do teste começar, e ele concorda, mas diz a ela que as desculpas não funcionam para ninguém além dele. Ela deixa Lionel para trás, e depois de pegar sua gema, a equipe finalmente pode seguir em frente. Felizmente, como eles estavam atrasados, as pessoas que foram à frente gentil e involuntariamente mostraram todas as armadilhas que foram colocadas na torre. Então agora o trabalho deles deve ser muito mais fácil, já que só precisam evitar ativar as armadilhas restantes na torre. Não deve ser muito difícil, mas novamente eles têm Lionel na equipe. Logo após Rick avisar a todos para terem cuidado, ele pisa em um círculo mágico e tem seu peito perfurado. Felizmente, ele ainda tem alguns cristais sobrando, então ele consegue se recuperar dos danos severos que acabou de sofrer. Como isso continua acontecendo com frequência, Danira sugere que ele mantenha sempre um cristal na mão. Agora, confiante de que deve estar seguro, ele corre para uma sala inexplorada sozinho. E pelo som do grito aterrorizante vindo dele, eu acho que ele não está tendo um bom momento lá dentro. Rick entra correndo atrás dele e encontra uma mulher chamada Teresa parada no meio da sala coberta de sangue. Rick não consegue acreditar que ela faria algo assim, já que ela deveria ser uma das cavaleiras do Rei Divino. Mas isso está bem dentro do que ela normalmente faria, especialmente porque é assim que se deve ganhar pontos nesta torre. Na verdade, ela acabou matando tantas pessoas só por diversão que perdeu seu título de cavaleiro. Como está desempregada, decidiu tentar se tornar o Rei Divino também, e como bônus pode matar quantas pessoas quiser. Rick diz aos outros para saírem de lá o mais rápido possível, mas Danira diz que não podem se mover porque há dezenas de fios espalhados por toda a sala. Teresa está impressionada por ter conseguido descobrir isso antes que eles caíssem na armadilha. Mas independentemente disso, isso não os salvará. Rick se coloca na linha de frente e diz aos outros que manterá Teresa afastada enquanto eles encontram uma maneira de sair de lá. No entanto, Teresa não tem intenção de deixá-los sair de lá vivos. Quando ela começa a atacar Rick com seus fios, ela prova ser uma oponente forte, e Rick está indo bem para acompanhar seus ataques até agora. No entanto, Danira pode perceber que Teresa ainda está se segurando, então se ela ficar séria, ele pode não conseguir lidar com ela. No entanto, isso nunca vai acontecer, pois Yogiri lhe diz, "Cale a porra da boca, vadia", e ela morre. Teresa está imediatamente a caminho da vida após a morte. Agora que ela está morta, eles lembram que tinham um cara chamado Len com eles, e Yogiri encontra sua mão decepada no chão. É bem azarado que ele tenha perdido a mão com o cristal, mas pelo menos ainda está vivo. O grupo desce e agora chegou ao 98º andar da torre, onde são informados que este lugar conta como uma zona segura. Eles podem descansar enquanto estão aqui e até há quartos disponíveis para eles. Yogiri sugere que, já que este lugar é seguro, eles podem se separar e fazer suas próprias coisas por um tempo. Rick está bem em se separar, mas ele pergunta se Yogiri e Danira ficarão bem sozinhos. Eles dizem que estão bem e Lionel também concorda, já que ele ficou sem desculpas por hoje. E se ele sair daqui sem uma, ele pode morrer de verdade desta vez.
Como todos estão de acordo, Rick diz que vai seguir em frente e Lionel se prepara para se barricadar para sobreviver. Yogiri pergunta a Danira se ela gostaria de descansar um pouco, mas, infelizmente, atualmente há apenas um quarto disponível na zona segura. E você sabe o que isso significa. Danira fica nervosa e lembra a Yogiri que a Moko ainda está aqui e ela poderá ver se algo acontecer. Ele diz para ele calar a boca e Moko diz: "Não tenho nenhum problema." Yogiri não perde tempo em tirar a roupa. Eu sei o que vocês estão pensando, mas ele só queria se trocar e ir dormir. Enquanto isso, o meio do mês finalmente chegou. Então, depois de quase morrer 15 vezes hoje, Lionel recebe seu próximo lote de desculpas e consegue um ótimo negócio nelas também. Ele recebeu 100 desculpas e uma Gaza ultra rara garantida. Ele está animado e vai para o sorteio da Gaza imediatamente. Mas em vez de uma arma ou armadura, ele ganha uma mulher. Ele acha que ganhou na loteria, mas esta é a deusa que o trouxe para este mundo. Mas ela não está aqui para se juntar a ele em sua noite aventureira. Lionel fica chateado, e eu também fiquei chateado, pessoal. Ela só queria dar uma passada para ver se ele ainda está vivo. Ela também diz a ele que atualizou seu ponto de salvamento. Então agora, não importa quantas vezes ele morra, ele sempre irá renascer aqui. Depois ela se desconecta do corpo e desaparece, e o Lionel tem uma noite solitária como eu. Digam nos comentários, pessoal, se vocês estão sozinhos à noite ou não. Enquanto isso, no centro de controle da torre, a garota homúnculo informa ao mestre que há um problema. De acordo com seus cálculos, a quantidade de almas que a torre coletou não corresponde ao número de pessoas que morreram. No entanto, ele não vê isso como um grande problema, pois ainda tem almas mais do que suficientes disponíveis para manter a barreira. Outro ponto de preocupação é que eles também precisarão reabastecer seu estoque de meio-demônios que alimentam a barreira. Em outro lugar, vemos uma garota de cabelo azul correndo por um campo com explosões acontecendo ao seu redor. Ela aponta que é rude atacar alguém à primeira vista quando você ainda não sabe o que a pessoa quer. Mas o cara já está bem ciente de que ela está aqui para recrutá-lo. A menina foi realmente encarregada de recrutá-lo e recebeu ordens para matar qualquer um que se recusasse a se juntar. Então ela se certifica de que está com a pessoa certa, escaneando-o com seu olho. O cara se chama Saito, e ele usou seu dom para construir esta colônia e viver uma vida pacífica aqui. Ele não quer que isso seja arruinado por Aoi, então usa seu poder para atacá-la com um monte de tentáculos. Infelizmente para ele, Aoi tem truques embutidos, já que nenhuma de suas habilidades está funcionando. Saito tira sua espada, que tem um alto nível de luxo, então a habilidade dela não pode afetá-la. Mas isso só significa que ela precisa evitar ser atingida pela espada de Saito, e ela faz isso com bastante facilidade, antes de segurá-lo com uma faca no pescoço e cortando sua garganta. Ela então recebe uma mensagem de sua faca falante, informando-a de que ela tem outro trabalho para completar e precisa ir para a cidade de Hanabusa para eliminar Aoi. Ela fica irritada por nem ter tempo de respirar, mas começa a sair para completar a missão. Mas antes que ela vá, um rosto que ela nunca pensou que veria novamente aparece. Hanekawa de alguma forma conseguiu sobreviver na floresta por um tempo, e ele foi eventualmente salvo por Saito, que o acolheu e deixou que ele vivesse em seu baronato. No entanto, agora que Aoi o matou, não há mais ninguém para proteger este lugar, então ele quer desesperadamente ir com ela. Voltando para Yogiri e Danora. Danora ainda estava dormindo, quando Moka começou a chamá-la para acordar. Ela abre os olhos e encontra o rosto de Yogiri enterrado em seu peito, embora não seja intencional, pois ele ainda está dormindo. No entanto, esse não foi o motivo pelo qual Moka a acordou. Foi porque ela está presa na parede. Moka tinha estado observando eles dormirem antes, quando Yogiri começou a abraçar Danora enquanto dormia. E pensando que alguma ação estava prestes a acontecer, ela foi para a parede para evitar interromper qualquer coisa. Mas então ela ficou curiosa e tentou dar uma espiada, e agora está lentamente sendo sugada para a parede devido a um mecanismo na torre que captura espíritos. Yogiri finalmente acorda e pergunta se ele pode fazer algo para salvá-la. Mas Danora já desistiu, e agradece a Moka por todo o tempo que passaram juntos. Como Moka estava sendo sugada para a parede, Yogiri se aproxima e localiza o mecanismo que causa a sucção. Então ele a desativa, o que de alguma forma funciona. Moka está aliviada por ter conseguido sobreviver, apesar de estar morta há séculos. Ela se pergunta o motivo por trás da torre sugar almas. Yogiri não tem certeza, mas depois de tudo o que aconteceu, ele diz a Danora que ela precisa estar preparada, porque ele vai matar qualquer um que pareça remotamente uma ameaça a partir deste ponto. Danora já sabia que eles precisariam matar pessoas que tentassem machucá-los, e ela está agradecida a Yogiri por sempre protegê-la, o que faz Yogiri corar. Enquanto isso, Aoi está se aproximando de Yogiri e dos outros na torre, mas eles encontram o dragão. Hanekawa acha que eles deveriam fugir, mas Aoi não vê isso como um grande problema e comenta que ela não acha que um dragão tão grande deveria ser capaz de voar. Imediatamente depois que ela diz isso, o dragão cai no chão. A habilidade de Aoi não causa só um impacto forte, ela literalmente altera a realidade para corresponder às suas crenças. Então, não importa o quão delirante ela seja, ela está sempre certa.
No entanto, se sua oponente tiver boa sorte, ela não poderá usar sua habilidade nela. O dragão continua a ser uma ameaça, mas é decapitado por um agressor que coleta informações dele antes de entrar na barreira. Decida segui-lo, com Hanako sendo arrastada relutantemente. Enquanto isso, Yogiri e Donora continuam a avançar pela torre superando desafios. No entanto, o criador da torre fica enfurecido e intervém pessoalmente para detê-los. Ele explica que a torre foi criada para manter a barreira e manter o Senhor das Trevas selado, então ele não pode permitir que ela seja destruída. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!